ter jeito de pagar ele. Vai ter jeito. Olá, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos chegando na tua casa, no teu coração, para mais esse momento de culto. Você que está agora ligado conosco, ou você em outro momento, quando estará assistindo ou participando desse culto, e meu desejo primeiro é que o Senhor fale no teu coração. É muito bom podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Tivemos já um culto da manhã, presencial, gostoso. Tinham alguns irmãos aqui, isso é muito bom e será muito melhor quando todos poderem estar aqui. E em breve creio que isso vai acontecer. Mas para abrir esse culto, então, eu quero ler o Salmo de número 100, não todo o Salmo de número 100, apenas alguns versículos. Ele diz o seguinte: aclame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Eu li o Salmo 100, versículo 1 e 2, e aqui ele está dizendo o seguinte: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Mas o versículo 2 diz: prestem culto ao Senhor com alegria. Alegria que procede do meu coração, do seu coração, de estarmos na presença do Senhor. E é esse o convite que eu te faço, esse o convite que esta equipe que aqui está, que vai nos conduzir em cânticos ao Senhor, para que nós possamos cultuar ao Senhor com alegria. Você está vendo que temos dois integrantes novos. Temos o Lucas, depois no devido tempo estarei apresentando, e a esposa dele, a Karen, que está aqui. Então, são bem-vindos aqui. Já estiveram conosco de manhã e à noite. E agora você estará ouvindo, ou daqui a pouquinho mais, participando da palavra do Senhor através do Lucas. Ele tem uma mensagem diretamente para o teu coração. Vamos louvar ao Senhor com alegria, como o salmista nos ensina? Participemos então desse momento. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar ao Senhor então com alegria. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, gemir. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Seu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo e absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo e absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo e absorvendo.
Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos cairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida. Vou crescendo e absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo e absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo e absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Graças a Deus, queridos. Muito bem. Eu estava pensando ali, a nossa vida, ela é um composto de alegria e de tristeza, e muitas vezes acontece ao mesmo tempo. Estamos alegres que estamos num culto ao Senhor, estamos felizes com isso. Abri o culto dizendo que nós devemos prestar esse culto com louvor e com gratidão e com alegria ao Senhor. E nós estamos de fato fazendo isso. Mas há momentos em que também, mesmo neste contexto, a gente se entristece. Eu estou falando isso para poder comunicar o falecimento de uma missionária querida nossa, que é a Nájua. Aí está uma nota de falecimento. A Nájua já esteve presente aqui na igreja algumas vezes. Esta igreja foi parceira na construção de uma igreja lá na Albânia. A Nájua faz parte, ou fez parte da missão Antioquia. Há um relato, né, que eu recebi do pastor Jonathan. Em 84, então, ela chegou para ele dizendo que ela tinha um chamado para a Albânia. Queridos, a Albânia, naquele contexto, naquele momento lá atrás, era o único país que na constituição dela dizia que ela era ateia, que era fechadíssimo para o Evangelho. Mas a Nájua tinha um chamado do Senhor, e ela falou, mas Deus está me chamando para isso. E ela foi enviada, não podia entrar, ficou num país próximo, eu acho que Kosovo, aprendeu a língua, e quando houve a abertura da Albânia, a Nájua entrou. E ali ela serviu ao Senhor durante todos esses anos. Ela contraiu o Covid, e ontem então ela partiu para o Senhor. São várias mensagens que eu recebi, né, dizendo que o céu está em festa, e de fato o céu está em festa. Nós nos sentimos tristes com a perda da Nájua. Ela era da IPI de Londrina, uma pessoa querida, amada, uma pessoa bastante comprometida com o Evangelho, comprometida com o Senhor. Pastora Geu e irmã Leila certamente estão assim, bastante assim, tristes com esse contexto. Eles eram amigos pessoais. A pastora Geu já foi para a Albânia, naquele contexto lá da igreja. Nós, como IEV, participamos da construção, e ela deixou um legado. Isso é o mais importante. Ela deixou filhos espirituais num país que era totalmente fechado, num país que não se podia falar do Evangelho. A Nájua conseguiu entrar, fez filhos espirituais, tem uma igreja, reproduziu, tem pastor, essa igreja albanesa. Então é com tristeza também que nós podemos falar isso, mas ao mesmo tempo, feliz
por aquilo que ela deixou lá. Feliz que agora ela está com o Pai. Feliz que ela pôde combater o bom combate. E ela foi vencedora nesse sentido. Eu queria estar orando nesse momento, não pela Nájua, porque ela está com Cristo, mas orando pela perda. Orando pela família dela, que é do Brasil. Ela vai ser sepultada lá, não vai vir para o Brasil. Orando pelos filhos espirituais que ela deixou naquele contexto. E que o Senhor possa estar abençoando cada uma daquelas pessoas. Que eles continuem firmes no propósito do Senhor. Eu quero contigo agora, nesse momento, estar orando. Depois faremos o nosso momento de ofertório. Pai Santo, em nome de Jesus, é com bastante pesar, mas ao mesmo tempo, Senhor, satisfeitos e alegres por saber do trabalho da Nájua. Pesar apenas pela perda, pesar pela saudade, pesar por aquilo que ela vai deixar uma lacuna. Mas ao mesmo tempo, Deus, somos imensamente gratos. Gratos pelo teu chamado na vida dela, pelo cumprimento desse chamado, por aquilo que o Senhor fez e realizou através dela ali, sendo ela um canal do Senhor para abençoar aquele lugar. Pai, que o Senhor esteja fortalecendo a família de sangue, de fato, aqui do Brasil, e a família espiritual, Deus, os filhos espirituais, pessoas as quais conviveu com ela, pessoas as quais ouviu do Evangelho, Deus, através dela, e que são, ó Pai, firmes na fé naquele contexto. Oramos assim desta forma, Senhor, e somos gratos a Ti por tudo isso, e fazemos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nesse momento, eu quero te convidar a ofertar ao Senhor. O Salmo 100 que eu li, os 2 primeiros versículos, eu quero ler o versículo 4, que está dizendo: entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Entrem por suas portas com ações de graça. Uma das formas que nós temos, ó Deus, de poder entrar nas portas com ações de graça é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Queridos, o Senhor não precisa dos nossos recursos, mas a obra dele está aqui. E é através da minha pessoa, da sua pessoa, que nós avançamos. É através da minha pessoa e da sua, como esta igreja que contribuiu para que a Nájua pudesse um dia estar na Albânia. O Senhor não precisa de dinheiro. O Senhor é dono de todos os recursos. Mas a obra dele, para que possa avançar, depende de mim e de você, das nossas ofertas e da nossa fidelidade nos dízimos. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela fidelidade que você tem, por aquilo que você sempre entrega ao Senhor, e por isso nós podemos avançar. E por isso nós podemos ter, falando só da IEV, por exemplo, pastor Elcio e Eliseu lá em Portugal. É por isso que nós podemos ter a Nilda e o pastor Liubomir lá na Rússia. É por isso que nós temos as Margaridas na África. E é por isso que nós podemos, como igreja, ter sido participante do ministério da Nájua. Quantos frutos cada um desses nomes que eu citei e outros que são parceiros nossos. Então nós convidamos você neste momento. Eu quero orar novamente por você, para que a graça do Senhor continue sendo abundante na tua casa, nos teus recursos, para que o teu coração seja um coração aberto, liberal, para poder então ofertar ao Senhor. E o texto diz: entre por suas portas com ações de graça. Nós queremos agradecer ao Senhor pelos recursos que Ele supre a minha vida, supre a tua vida. Ele tem suprido em todo o contexto. É o Senhor que tem feito desta forma. Então, eu te convido, aí na tela está o número da conta, você já sabe isso, deve ter cadastrado no teu celular, ou você pode trazer aqui na igreja no decorrer do dia, né? Amanhã é feriado, mas no restante da semana estamos aqui. Você tem alguma maneira de ofertar, você já tem feito isso, e nós louvamos a Deus pela tua vida. Vamos orar juntos nesse sentido? Pai Santo, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por esta igreja, pela instrumentalidade desta igreja, pela instrumentalidade dos irmãos que fazem parte desta casa e que têm sido fiel ao Senhor e que têm trazido os dízimos, têm trazido as ofertas, e desta forma, ó Deus, mesmo no momento de pandemia como temos vivido,
Ó Pai, nós continuamos como igreja fazendo as mesmas coisas que nós estávamos fazendo, porque o Senhor tem sido fiel no nosso meio. Os irmãos têm correspondido nesta parte. Derrame da sua graça, Senhor. Ó Pai, receba agora, Senhor, as ofertas, os dízimos. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, somos gratos por tudo isso. E nós oramos, ó Deus, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quero te convidar para mais um louvor. E depois então quero estar orando com Lucas. Ele estará trazendo a palavra do Senhor para a tua vida. Lembra, Pai, a primeira canção que eu fiz contigo, amigo meu. Lembra, Pai, a primeira oração que eu fiz contigo. Era simples, tinha choro, minha alma derramei. A sua voz não é minha voz. Eu dobrarei joelhos pra te ouvir cantar. Volte a escrever nas paredes da minha alma o seu nome, Deus. Volte a escrever nas paredes da minha alma o seu nome, Deus. Então serei o que queres, serei o que queres de mim. Então serei o que queres, serei o que queres de mim. Escrevi essa canção na minha adolescência. Você que está em casa, que está escutando essa canção, ela fala sobre lembrar do primeiro amor, lembrar dos primeiros dias, lembrar da primeira oração. E nós vamos cantar mais uma vez ela, para que você possa aprender e junto com seus filhos ou com quem você estiver em casa, você possa cantar essa canção, lembrando da sua primeira oração com Jesus. Lembra, Pai, a primeira canção que eu fiz contigo, amigo meu. Lembra, Pai, a primeira oração que eu fiz contigo. Era simples, tinha choro, minha alma derramei. A sua voz não é minha voz. Eu dobrarei joelhos pra te ouvir cantar. Volte a escrever nas paredes da minha alma o seu nome, Deus. Volte a escrever nas paredes da minha alma o seu nome, Deus. Então serei o que queres, serei o que queres de mim. Então serei o que queres, serei o que queres de mim. Então serei o que queres.
queres de mim. Amém, graças a Deus, muito bom. Eu gostaria agora de chamar o Lucas aqui, eu quero apresentá-lo um pouco mais de perto. Ele é o portador da mensagem de hoje, ele estará trazendo o recado do Senhor exatamente para o seu coração. E que ele esteja aqui, ele esteve conosco aqui desde sexta-feira. Mas antes de falar o que ele veio falar, ou veio fazer do nosso meio, eu quero introduzir ele dizendo quem são os pais dele. Ele é filho do Zé Carlos e da Miriam. Zé Carlos e Miriam foram missionários lá no Peru, depois vieram para a IEV. Zé Carlos fez o seminário da IEV completo, depois foi para Taquarituba, ficou alguns anos, eu não sei quantos anos lá, 3, 4? 3, 4 anos em Taquaritubas. Lucas era um menininho, ranhentinho, não, brincadeira, Lucas tinha 6 anos de idade, era um menino já bastante esforçado, e a gente já via que ele era inteligente. Eu brinquei com o Zé Carlos ontem, falei, Zé Carlos, ele não pode ser seu filho, porque ele é muito inteligente para ser seu filho. Brinquei ontem com o Zé. E o Lucas veio para fazer um workshop, podemos dizer assim, ou estar conosco em algumas áreas. Ele é acostumado a ser chamado de Lucas Bezalel, depois ele vai explicar por que do Bezalel, se ele achar que é interessante. Mas na sexta-feira ele apresentou, falou dele mesmo, falou da experiência que ele teve com o Senhor e do ministério que ele tem. Teve um bate-papo, digamos assim, uma mesa redonda aí de prosa, de conversa. Aí ontem, no sábado, às 10 da manhã, ele falou sobre igreja inovadora, depois ele falou sobre comunicação para as igrejas, como ser uma igreja na era dos robôs, e depois falou de uma igreja irresistível. Foi bênção para o nosso meio, nós aprendemos, foi assim algo bastante edificante nesta área. E agora então, ele vai trazer a palavra do Senhor. Ele mora em Curitiba, ele faz parte da PIB, Primeira Igreja Batista lá de Curitiba, mas ele vai estar falando com mais propriedade dele mesmo. Eu gostaria que você, agora junto comigo, você pudesse estar orando para que a palavra que ele tem para o teu coração, para o meu coração, possa vir ao encontro de fato. Vamos orar juntos? E Lucas, depois você fique à vontade, que o Senhor te use da forma que tem usado, que você continue sendo a bênção que é. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos colocar agora, Senhor, diante de Ti, esse momento tão fundamental e tão importante que é a ministração da Tua palavra, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor já falou no coração do Lucas, eu sei que o Senhor já tem trabalhado a vida dele, eu sei que ele é um menino de oração, Senhor, uma pessoa assim que tem caminhado contigo, ó Pai. E a palavra que o Senhor colocou para que ele possa ser transmitida, possa ser com unção, com graça, com autoridade vinda do Senhor para cada um de nós. Quer seja agora, nesse momento da noite, quer seja em outro momento, quando outras pessoas estarão assim acessando esta mensagem, que em todo contexto o Senhor possa falar ao Pai. Desta forma, Senhor, eu oro, desta forma, Senhor, eu o apresento diante da sua pessoa e faço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe, fiquem na paz e Lucas, que Deus possa usar o teu nome. Uma ótima noite para você, muito boa noite para você que está em casa. Dependendo do lugar que você está assistindo, talvez esteja um pouco friozinho, talvez você esteja aconchegado com a sua família no sofá. Eu quero que você permaneça assim. Pegue já a sua Bíblia ou aplicativo, talvez. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu estou muito honrado de estar aqui com vocês, nesta casa que foi a casa dos meus pais, que foi a minha casa. Contei hoje no culto pela manhã, em uma breve oportunidade, dizendo que eu me lembro de uma cena onde estava acontecendo uma cantata aqui na igreja e eu estava no colo dos meus pais e eu me lembro de ouvir a canção de toda a igreja cantando uma canção do Vencedores por Cristo, que é mais ou menos assim: de todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. E eu olhava para a igreja toda e essa igreja estava cheia, repleta de pessoas. Talvez, se você está há mais tempo nessa igreja, você se lembra disso. E essa música marcou toda a minha adolescência. Eu quero dizer que essa canção, que a unidade
que a família, que a comunhão que esta igreja representou para mim e para a minha família foi muito grande. Então, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Amém? Então, abra a palavra de Deus em Salmos, capítulo 42. O título desta mensagem é Deus dos Esquecidos. E você vai entender brevemente o porquê. Aqui. E enquanto eu abro as minhas anotações, eu gostaria que você começasse a compartilhar este vídeo com seus amigos. Então, compartilhe aí com as pessoas que você conhece, que porventura já se sentiram esquecidas, que já porventura já se sentiram esquecidas por Deus. Quem sabe o seu filho não está na sala agora assistindo com você na TV, chama ele, chama o seu filho, chama os seus netos, chama o papai, chama a mamãe, vamos juntar todo mundo. Aqui embaixo talvez você tenha o botão de curtir, então comece a curtir este vídeo, comente neste vídeo e compartilhe com todos os seus amigos, porventura até os amigos que não são cristãos, para escutar essa poderosa mensagem da parte de Deus. Então vamos ler na versão NVI, os Salmos, capítulo 42, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? E quando eu me lembro dessas coisas eu choro, angustiado, pois eu acostumava a ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? E por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, e por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagalhões me abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite. Esteja comigo. A sua canção é a minha oração que me dá vida. E eu direi a meu Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? E eu quero que, se você está na sua Bíblia, você tem o costume de anotar e riscar, risque este versículo, marque no seu aplicativo, este versículo que diz, por que te esqueceste de mim? E ele continua dizendo, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, e perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E o Salmo termina com essa voz de esperança. Quem sabe esse Salmo é um reflexo de o que você está sentindo durante essa pandemia. Você se lembra dos dias onde você estava servindo ao Senhor, cultuando Ele com alegria, conduzindo louvores a Ele nesta casa. Talvez você se relembra de tempos onde poderíamos cumprimentar os nossos irmãos pós-culto e abraçar e poder viver sem cantar, sem as máscaras. Quem sabe também algumas pessoas têm te perguntado, mas cadê o seu Deus durante a pandemia? Onde está o seu Deus? Será que Ele te esqueceu? Talvez, porventura, alguém da tua família, você perdeu talvez um ente querido, como nós ouvimos aqui, esta igreja perdeu uma missionária querida que servia na Albânia. Talvez você tenha perdido algumas pessoas e você pensa consigo mesmo, será que Deus me esqueceu? Eu já me senti esquecido por Deus. Eu acreditei que as minhas músicas que Ele me deu ficariam engavetadas para sempre. Eu acreditei que o meu ministério nunca
porventura seria reconhecido, talvez nem na igreja local ou em qualquer outro lugar. Eu acreditei que eu estava totalmente esquecido por Deus. Quem sabe você que é um jovem que está aí na casa dos seus pais, você menino, jovem de talvez seus 12 anos, imagine que porventura talvez você quisesse ser um goleiro, um jogador de futebol. Você entra de férias e você treina todos os dias avidamente, né? E o treinador te convida para fazer um treino e fazer um teste, e o seu pai dá um presente de Natal a você que é uma luva de goleiro. E você se empolga e com grande expectativa acha que vai ser chamado pelo time sub-12, o time principal. E de repente o treinador, e ele te chama e te convoca e você acha que vai ser o goleiro principal. E ele olha para você e diz, o time está fechado e talvez daqui 2 anos, talvez daqui 3 anos, nós te convidaremos novamente. E aí você se sente esquecido. E talvez os seus amigos, jogadores de futebol, olhem para você e perguntam, onde está o seu Deus? Talvez você é uma jovem, uma garota de 16 anos, cristã. Talvez o seu grande sonho é se casar com um homem reverente ao Senhor, que honra a Deus. E você acredita que gostaria de constituir uma família. E talvez você já está com seus 25, seus quase 30 ou talvez 35 anos. E você olha o tempo passando. E quando você vai no aniversário da família, quando você vai no Natal, as pessoas olham para você. E elas brincam e dizem, você vai ficar para a titia. E não vai arrumar um namorado, não vai arrumar alguém para se casar. E você pensa, Deus se esqueceu de mim. Talvez você tenha um ministério, porventura talvez você tenha seus 40 anos, 45 anos, e você esperava ser promovido pela empresa no início do ano. Você estava cumprindo todas as regras, fazendo um bom trabalho, sendo uma pessoa produtiva, e de repente o teu chefe te chama e diz, diante desse contexto de pandemia, eu preciso te demitir, e você se sente esquecido por Deus. E talvez tudo esteja bem no relacionamento, no trabalho, mas ministerialmente você era ativo na casa de Deus. Ministerialmente você atuava na presença de Deus. E durante a pandemia você talvez tem suas debilidades, suas limitações, não pode vir aqui no culto. Talvez você faz parte do grupo de risco e aí você se sente esquecido por Deus. Eu já me senti assim. Quantas vezes nos sentimos esquecidos, quantas vezes nos sentimos sozinhos e desamparados, quantas vezes o silêncio de Deus nos trouxe de alguma maneira a incredulidade, nos levou a quase desistência da sua obra. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz o seguinte, a esperança adiada torna o coração doente, né? A expectativa tardia adoece o coração, e talvez o seu coração está assim. E uma das coisas que me chama a atenção em Salmos capítulo 42 é que ele diz como a corça. E se o salmista está fazendo uma grande comparação, é que de fato essa comparação tem algum profundo significado. E eu fiquei muito curioso, porque ele se compara o suspirar de sua alma com a corça. Talvez existia algum significado profundo, ele poderia ter escolhido outro animal, ele poderia dizer que como o peixe precisa da água e não consegue sobreviver na água, eu preciso do Senhor. Ou como uma mãe que perde um filho, eu preciso do Senhor. Mas ele disse como uma corça. Sabe por que ele disse como uma corça? Eu fui pesquisar sobre isso, estudar, para trazer para vocês aqui, especialmente nesta noite. Porque a corça ela tem um relacionamento profundo com os ribeiros e riachos de águas. Quando ela está longe das águas, o seu corpo começa a gerar um odor. E ela começa a ficar vulnerável ao inimigo. As águas, nesse contexto, representam a presença de Deus e o lugar de Deus. A casa de Deus, o lugar onde nós estamos protegidos, a presença de Deus. Então, quando nós estamos longe da presença de Deus, a primeira coisa que eu quero que você anote é que quando nós estamos longe da presença de Deus, nós estamos vulnerável ao inimigo, vulnerável a tentações, vulnerável a cair. E a corça então ergue o seu focinho e eleva o seu focinho para os montes e começa a sentir o aroma aonde tem os riachos de águas. E é por isso que em outro salmo o salmista vai dizer, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Porque se você perceber e estudar sobre isso, o cervo ele sempre eleva o seu focinho para cima para que possa respirar e sentir o aroma suave das águas. Então, se ele está sendo perseguido por uma onça, um leão, e ele se vê como uma presa, ele corre desesperadamente até encontrar os riachos de águas.
E mais profundo do que isso, quando ele encontra essa água, e se ele está fugindo como uma presa, ele entra no mais profundo dessas águas e fica com apenas o focinho para fora. Por quê? Porque o leão, a onça, os outros animais têm medo de se afogar. E é neste lugar, imerso, submergido na presença de Deus, íntimo no lugar secreto com o Senhor, que nós estamos totalmente protegidos e não vulneráveis ao inimigo. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, quando você se sentir esquecido, é que você busque ao Senhor como a corça. É que você olhe para si e perceba que talvez você está começando a ficar mais vulnerável. Você está perdendo a sua fome pela leitura bíblica. Você está perdendo a sua fome pelas práticas espirituais. Nós temos o costume de se acomodar. Então nós nos acomodamos, não vemos mais ao culto presencial. E quem sabe você já esqueceu várias vezes do culto. E quando dá domingo, 10 horas da noite, 11 horas, você, poxa vida, eu esqueci de cultuar ao Senhor hoje. Então que você se lembre de ser uma corça. E essa é a primeira anotação. E o primeiro princípio que eu quero que você anote. Quando nós nos sentimos esquecidos, nós tendemos a dar espaço para a incredulidade e deixamos de acreditar em seus milagres e suas promessas a nós. Em Gênesis 18, nós vemos uma visita especial de 3 homens a Abraão e a sua esposa Sarai. E ao encontrar, eles dizem que eles terão um filho. A promessa se cumprirá e Sara terá um filho. E é nesse processo que Sara ri. Nós somos velhos. Nós não teremos possibilidade de ter filhos. Como isso pode acontecer? E aí, aqueles homens dizem, a promessa se cumprirá. E Sara dá à luz a um filho. Mas o que eu quero enfatizar é que a incredulidade já tinha alcançado, quem sabe, o coração de Sara. E quem sabe tem se tornado algo padrão em sua vida. Talvez você já se esqueceu dos milagres que Deus fez a você. Talvez como o povo no deserto, você se esqueceu que Ele abriu o mar, que Ele aplicou 10 pragas sobre o Egito, que Ele te tirou de um lugar de lamaçal, de pecado e de escravidão e te levou à maravilhosa luz. Uma frase de John Piper diz o seguinte: um dos grandes inimigos da esperança é esquecer as promessas de Deus. Olhe para o seu pai, para o seu esposo, para a sua esposa que está ao seu lado assistindo esse culto. Olhe para o seu filho e diga para eles, nunca se esqueça das promessas de Deus a você. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça das promessas de Deus a você. A W. Tozer, considerado um doutor e um grande pregador, diz o seguinte, que a armadilha mais perigosa é simplesmente viver e esquecer que Deus existe. Deus está te chamando para um encontro íntimo com Ele. O grande objetivo de Deus parar no deserto e fazer um tabernáculo. E o significado do meu nome é por causa disso. Por conta de Lucas Bezalel, Moisés estava no Monte Sinai e Deus diz a Moisés que ele chamaria a Bezalel, filho de Aholiabe, para ser cheio de espírito de criatividade e sabedoria para construir o tabernáculo. E ele foi um dos primeiros designers, arquitetos e costureiros da Bíblia. E ele edificava com criatividade a casa de Deus. E eu fui chamado para edificar a casa de Deus com criatividade. E por isso que incluí no meu nome como meu propósito de vida, ajudar as igrejas a serem saudáveis como Bezalel. Mas naquele contexto, o tabernáculo representava, como nós ouvimos no culto pela manhã, um lugar de conversa, de interação e de intimidade, porque Deus gostaria de ser amigo do seu povo. E nós esquecemos desse lugar e somos tomados pela incredulidade. O segundo ponto que nós sentimos quando somos esquecidos é que queremos resolver com as nossas próprias forças. Passou 10 anos, passou 20 anos e você se esquece simplesmente das promessas de Deus e pensa, quer saber de uma coisa? Eu vou resolver sozinho. Eu vou lançar o meu ministério sem o apoio da igreja local. Eu vou me propriamente enviar de maneira missionária. Ou eu vou para outra igreja que acolhe meu ministério e vou tentar fazer as coisas com a minha própria força. Eu vou me autodivulgar, eu vou me autopromover. Eu vou tentar ter um filho com as minhas próprias forças, com inseminação artificial, ou outros aspectos da sua vida. E você tenta sozinho. Como Gênesis 16, Sara dá a ideia para Abraão. Abraão, é o seguinte, eu não consigo ter filho, nós temos aqui Agar, pegue Agar, e então se deite com ela e tenha um filho. E nós sabemos que o motivo de grandes guerras até hoje nos Emirados Árabes e em Israel é justamente este filho que foi gerado fora da promessa de Deus.
Oswald Chambers diz o seguinte: nós corremos o risco de esquecer que não podemos fazer o que Deus faz e que Deus não fará o que nós podemos fazer. Aquilo que é representatividade e promessa de Deus, espere com que Deus cumpra. Aquilo que é autorresponsabilidade sua, como oração, jejum, leitura bíblica e devocional e culto a Deus, faça em sua casa, faça com sua família. Devemos então permanecer num lugar de dependência de Deus. Enquanto Ele não cumpre a promessa, descanse na presença dEle. Enquanto Ele não cumpre a promessa, talvez o seu coração será tomado de ansiedade. Talvez o seu coração será tomado de uma profunda expectativa e uma dolorosa dor de esperar. Mas então tome uma iniciativa de depender de Deus, como José, que foi honrar os seus pais ao contar sobre os seus sonhos, mas foi odiado. Como José, que estava honrando o seu trabalho, mas foi julgado por deitar com a filha de seu amo, do seu chefe. Como José, que foi usado na presença de Deus para revelar um sonho ao copeiro-chefe, mas o copeiro o esquece. E a palavra de Deus diz que por alguns anos o copeiro não se lembra, e depois ele se lembra de José. E talvez você se sente assim. Quantas vezes você é usado pela presença do Senhor e você se sente esquecido. A terceira coisa é que nós sentimos esquecidos, tendemos a pendurar as nossas chuteiras. E de fato deixar as atividades ministeriais, enterrar os nossos sonhos, dons e talentos. Como Salmos, capítulo 137, que eu quero que você abra comigo. Que basicamente vai dizer que os salmistas estavam ali, pendurando as suas harpas no salgueiro. E ele diz assim no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 137 de Salmo, no versículo 1. Junto aos rios de Babilônia, ali nós nos assentamos. E sim, choramos, quando nos lembramos de Sião. Pendurávamos as nossas harpas sobre os salgueiros e no seu meio. E pois lá, aqueles que levaram cativos nos requeriam uma canção. E aqueles que nos consumiam nos requeriam alegria, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. E como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? E no versículo 7 diz o seguinte: lembra-te, ó Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém. Até aí. Então talvez você se sente assim. O povo estava levado cativo à Babilônia e não mais conseguia cantar as suas próprias canções, exercer a sua fé num ambiente estranho. Como nós poderíamos cantar essas canções? Deus está te chamando para perseverar no meio dessa invisibilidade da promessa, no meio desse deserto que você está atravessando. Deus está te chamando ao deserto desse esquecimento para que você cante enquanto a esperança te aproxima da promessa. Ele te chama para permanecer ativo em seu reino, enquanto espera a provisão. José poderia muito bem dizer ao copeiro, depois que ele tivesse se lembrado, dizer assim: eu não quero mais nada. Eu esqueci o meu Deus, eu não quero revelar mais o seu sonho a ninguém. Eu prefiro ficar aqui, nesta cadeia, e morrer neste lugar. Ou como Elias poderia se esconder e ficar naquele lugar. Mas não. José decide cumprir o seu chamado ministerial e revelar o sonho do copeiro e então se tornar governador do Egito. O quarto ponto, e um dos últimos pontos, é que quando nós nos sentimos esquecidos, nós esquecemos que Jesus também se sentiu assim, e que ainda por um breve momento a sua profunda dor ultrapassou a capacidade do corpo humano de suportar tanta angústia, a ponto de suar sangue. Há uma história verídica contada sobre um dos avivamentos, que após uma multidão ir embora de um pequeno vilarejo, uma mulher desceu na frente para falar com o pregador, e ela começou a chorar copiosamente, se arrependendo dos seus pecados. E o pregador perguntou a ela: existe algum versículo da Escritura que você conhece? E ela respondeu que sim. E ela lembrava de um único versículo que ela disse mais ou menos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho esquecido. Mas a Bíblia não diz a última parte do versículo dizendo esquecido. O pregador ficou chocado com essa expressão, mas ele encontrou uma oportunidade perfeita para alcançá-la e ele disse: de fato, você sabe por que Deus esqueceu o seu filho no momento da cruz? Ele se esqueceu do seu filho para que pudesse se lembrar de você. E essa é a mensagem das Escrituras, que Jesus
foi abandonado para que nós não fôssemos abandonados. Talvez você sabe de alguém que servia nesta casa, que adorava ao Senhor, que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero que você compartilhe esta mensagem com ele. Eu quero que você marque ele nas redes sociais e eu quero que você comente com ele sobre esta mensagem para que ele se lembre que Deus não esqueceu dele. E você que está em casa escutando essa mensagem, eu quero dizer a você, Deus não esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua família. E nesse processo, onde Jesus sofreu um abandono e um desprezo, Timothy Keller vai dizer que esse abandono foi tão grande na cruz, que chegou a ser um abandono cósmico. Porque a partir do processo da morte da cruz, a Bíblia vai declarar, no Evangelho de Lucas, que o dia se tornou noite e o sol se escureceu. Eu não sei se você consegue imaginar comigo essa cena da morte da cruz, onde não só Jesus estava dizendo, Lemá, Lemá, ou melhor, Eli, Eli, Lemá sabactani, o Deus meu, por que me desamparaste? E o próprio Criador, desanexado do seu Pai, ali na cruz, Jesus, o seu Filho, desprezado pelo seu próprio Pai, e agora na cruz, enquanto entrega o seu Espírito, é abandonado de maneira cósmica por todos os luminares. É abandonado por toda a criação. Quem sabe se houvesse alguns pássaros ali, estou conjecturando talvez, imaginando com vocês que talvez se tivessem alguns pássaros ali, eles tivessem calado a sua voz, enquanto suportavam aquela cena. E desprezado pelo sol, e isso está escrito, que os dias se tornou noite, ele foi abandonado por todo o universo, e foi abandonado pelo seu próprio Pai, e foi abandonado pela sua própria criação. Isso me chama muito a atenção, porque eu nunca fui abandonado pelo sol. Você nunca foi abandonado pelos luminares terrestres? Quando você vai à rua à noite e talvez um pouco distante da cidade você vê um céu estrelado. Quando você acorda pela manhã, você vê que há um sol ali. Você vê que há uns pássaros cantando e glorificando ao Senhor. Você talvez tenha um animal, um pet em sua casa. Eu amo muito cachorrinho. E quando nós chegamos de viagem ou quando nós vamos voltar em casa, nossa cachorrinha vem toda feliz, abanando o seu rabinho e nos abraçando. Talvez você está aí segurando o seu pet nesse momento. O seu cachorrinho, o seu gato. E esses animais representam também o amor de Deus pela sua criação e o amor de Deus por nós. E quando eu olho para a minha cachorrinha e quando eu chego em casa, eu sei que esse é um pouco do amor de Deus. Lembro quando minha esposa estava internada, doente, e eu senti uma profunda angústia. Eu achei que estava abandonado por Deus. Lembro da minha cachorrinha entrando no quarto. E toda carinhosa percebeu que eu estava um pouco triste e se aconchegou a mim. E naquele momento entendi que Deus a tinha preparado para também fazer companhia, enquanto sentia reconfortante o Espírito Santo confortando o meu coração, enquanto eu me sentia esquecido. E o que eu quero dizer é que Deus sentiu, Jesus sentiu esse abandono para que você não se sentisse abandonado. Ele se sentiu esquecido para que você não se sentisse mais esquecido. Isaías capítulo 49 vai dizer o seguinte: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Porventura uma mãe, no versículo 15, pode esquecer a sua criança que mama, que não teria compaixão do seu filho no útero? Sim, ela poderia esquecer, e contudo eu não esquecerei de ti. O versículo 16, é eu que tenho gravado, eis que tenho te gravado nas palmas de minhas mãos. Os seus muros estão continuamente diante de mim. Ele não se esqueceu de você. Enquanto Isaías profetizava isso ao povo de Israel, era uma lembrança de que Deus não tinha deixado eles só. Ruth Calkin, um poeta cristão, em um momento de angústia e desespero e aflição, enquanto se sentia esquecido, escreveu um poema que diz mais ou menos o seguinte: hoje, Senhor, eu tenho uma convicção inabalável, uma garantia firme e positiva de que o que você falou é inalteravelmente verdadeiro. Inalteravelmente verdadeiro, não pode mudar, porque nele não há sombra de variação e mudança. Mas hoje, Senhor, o meu corpo doente parece mais forte, e a dor aguda diminui silenciosamente. Amanhã, se eu tiver que lutar novamente com exaustão dolorida, com dor contorcida, até eu ficar sem fôlego,
até que eu esteja totalmente exausto, até que o medo eclipse o último vestígio de esperança diante de mim. Então, Senhor, conceda-me a graça capacitadora para acreditar sem sentir. Porque muitas vezes acreditamos que a experiência milagrosa deve ser visível, e às vezes não é. Saber sem ver, para apertar a sua mão invisível e esperar com confiança invencível pela manhã. Que este poema possa te inspirar a confiar no Senhor que, diante da pandemia, antes da pandemia, Ele sempre foi Deus. Pós-pandemia, Ele continua sendo Deus e Ele está declarando a você: eu não me esqueci de ti, não me esqueci da sua família. 2 Pedro vai dizer que não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quem sabe então nós estamos apenas a 2 dias da ressurreição de Jesus. 2 dias e talvez alguns minutos. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. E pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele se lembrou de Sansão em seus últimos suspiros de vida, preso sobre os palácios dos filisteus. Acorrentado naquele momento, pediu para que o Senhor o lembrasse de sua força para cumprir a sua promessa. E Deus o concedeu força para destruí-los e cumprir a sua promessa. Ele se lembrou do voto de Ana, e dando a ela um filho chamado Samuel, o profeta Samuel. E como nós ouvimos essa manhã, ele se lembrou de Jonas, o livrando daquele grande peixe. Ele se lembrou do seu povo escravo no Egito. E ele se lembrou e se lembra de você. Que nesta noite, ou que em qualquer outro horário que você esteja escutando este culto, esta mensagem você possa se lembrar. Ele não me esqueceu. Ele se lembra de mim, Ele se lembra da minha família. Relembre das promessas do Senhor. E como o salmista disse, se lembre e diga à sua alma: por que está abatido a minha alma? Por que está se contorcendo diante de mim? Que eu possa me alegrar e criar uma expectativa nas promessas de Deus. Que você crie essa expectativa que Deus não te esqueceu e Ele cumprirá todas as suas promessas sobre ti. Deus te abençoe ricamente e guarde você e sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Graças a Deus pela palavra do Senhor, graças a Deus porque podemos ser edificados naquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. O Senhor não se esqueceu de nós. Eu quero encerrar, quero te convidar nesse momento então, para que possamos juntos orar. Que você tenha um restante de noite abençoado pelo Senhor, que você tenha um feriado que está chegando aí amanhã, também família que possa ser bênção na sua vida. Lucas, muito obrigado pela palavra do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Karen, por vocês terem vindo aqui conosco. São sempre bem-vindos, tá bom? Vamos orar juntos, queridos? Pai Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pelas palavras, ó Deus, tanto do culto da manhã como da noite, ó Pai, pela vida do Lucas, ó Deus, nós te louvamos por tudo, pelo ministério que o Senhor tem dado a ele. Sê conosco como igreja, sê conosco, ó Pai, nesta sequência assim agora que vamos daqui a pouco mais dormir, descansar, o feriado, ó Deus, que também está chegando, que a graça do Senhor seja conosco em qualquer programa que nós estejamos assim prontos para fazer, que o Senhor se faça presente conosco, ó Deus. Assim, ó Pai, eu oro, assim, ó Deus, eu coloco isso diante do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar fazendo parte deste povo que tem plena consciência e certeza de que o Senhor se faz presente conosco. Oramos assim e fazemos em nome do Senhor Jesus. Boa noite, queridos. Deus te abençoe. Fique na paz e até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus.
Muito bem.